Olá, sejam bem-vindos ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo, criador desse canal. Hoje nós vamos abordar um tema extremamente interessante e, de certa forma, também controverso. Nós vamos discutir, ou melhor, ouvir o ponto de vista do professor Marco Antônio Trindade, docente e pesquisador do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, sobre produtos análogos à carne. O professor Marcos, ele é engenheiro de alimentos e atua como pesquisador há várias décadas na linha de produtos cárneos. Professor Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Os nossos seguidores estão ansiosos para conhecer o seu ponto de vista sobre o tema anunciado. Seja bem-vindo. Bom dia, professor Rodrigo. Olá a todos que nos assistem. Agradeço bastante esse convite. Esse tema desperta bastante interesse nos dias de hoje. Realmente a gente vem sendo, como eu diria, bombardeado por notícias relacionadas a esse tema, os análogos à carne, com muita propaganda sendo feita, e acho que algumas vezes as propagandas são feitas de forma exagerada em relação aos possíveis benefícios dessa classe de produtos. Então, já entrando diretamente no assunto, os análogos à carne, ou carne análoga, né, do inglês meat analogous, meat alternative, meat substitute, também conhecido como fake meat, né, não é a fake news, a fake meat, é a carne falsa, né, traz bastante controvérsia em diversos sentidos. Primeiro, nos aspectos legais do próprio nome, né? Muitas empresas que lançam produtos substitutos à carne acabam chamando esses produtos de carne alguma coisa, o que não é verdade, né? Não é carne. Um hambúrguer vegetal, por exemplo, você não pode chamar ele de carne. E mesmo a carne cultivada também ainda há bastante controvérsia se ela pode ser chamada de carne. Então, de uma maneira geral, eu divido esses análogos em dois grandes grupos. O grupo da carne cultivada ou carne de laboratório, que é o produto baseado na biópsia de uma célula muscular bovina ou de qualquer outra espécie, e essa célula terá que ser replicada, cultivada em laboratório para a formação de um tecido análogo, similar, em alguma medida, à carne. O outro grande grupo é o grupo dos análogos vegetais, produtos feitos basicamente com proteínas de diversos vegetais, principalmente soja, ervilha, mas também outras proteínas que têm sido utilizadas. Então, são dois grandes grupos que têm aspectos bastante diferentes. E eu acho que a controvérsia reside principalmente na propaganda exagerada que tem sido feita em relação a que essas duas classes de produtos sejam muito mais saudáveis e muito mais sustentáveis que a carne. Então, veja, no meu ponto de vista, eu até deveria ter falado isso primeiro, é que é muito positivo que existam análogos disponíveis para aquelas pessoas que não querem consumir carne. Tem pessoas que têm questões pessoais mesmo, de foro íntimo, vamos dizer assim, que não considera ético o consumo de animais, ou por questões religiosas, não tem problema nenhum. Ele não quiser comer carne, é muito bom que existam esses
substitutos vegetais, né? Você imagina um grupo de amigos, um deles tem essa questão própria, pessoal, de não querer consumir um produto à base de animais, né, carne e qualquer outro produto, subproduto, e ele quer ir num restaurante, quer ir numa lanchonete com os seus amigos, vamos comer um hambúrguer, todo mundo quer comer um hambúrguer, ele até pouco tempo atrás ele não poderia ir, né? Hoje em dia, as maiores redes de restaurantes, de fast food, e mesmo nos supermercados já dispõem desses análogos, e é muito bom que eles existam como alternativa para quem não quer comer carne. Mas nós vamos conversar um pouquinho mais na sequência para tentar desmistificar que esses dois produtos, ou essas duas classes de produtos, sejam muito mais saudáveis e muito mais sustentáveis. Começando, então, a destrinchar um pouco mais a carne cultivada, né? ou carne de laboratório. Esse produto tem sido anunciado como sendo muito mais sustentável e também mais saudável. Vejam, são dois aspectos. No caso desse análogo, nenhum dos dois se sustenta, né? Primeiro, muito mais saudável implicaria, porque as pessoas têm feito propaganda, as empresas têm feito propaganda desse tipo de produto como um produto clean, como um produto mais limpo, como uma carne que não precisou passar, por exemplo, um animal passar pelo processo de abate, não tem perigo de contaminação com micro-organismos da microbiota intestinal desse animal, de fezes, ou mesmo não esse produto não haveria necessidade de antiparasitários e antibióticos que teriam que ser administrados para o crescimento desse animal. Isso até é verdade, mas o que nós temos que levar em consideração é que para se poder produzir carne cultivada, os insumos necessários, hoje em dia, são muito complexos, né? Você necessita... e tem mais uma coisa. Dizer que essa carne cultivada não traz produto de origem animal nela. E aí não haveria as questões éticas de você poderia comer a carne, matar sua vontade de comer uma carne sem precisar abater o animal. Isso, até hoje em dia, ainda não é verdade. Por quê? Dentre os insumos necessários para a produção dessa célula, para o cultivo dessa célula, primeiro, você tem que fazer a biópsia, tem que extrair uma célula animal para poder cultivá-la. Então, a matéria-prima inicial é uma célula animal. 2, a proliferação, o cultivo dessa célula, hoje em dia, implica a necessidade de subprodutos de origem animal para você produzir o alimento para a proliferação dessa célula, o meio de cultura. O meio de cultura, até hoje, que ainda não se encontrou, as empresas já estão dizendo que estão desenvolvendo, estão conseguindo desenvolver, mas o principal meio de cultivo para as células animais é o soro fetal bovino, extraído de fetos de vacas prenhas que foram abatidas estando grávidas e, por exemplo, você extrai o soro fetal desse animal. Mesmo que se consiga o substituto para esse soro precisa ter um enriquecimento com vitaminas, minerais e principalmente aminoácidos, que para serem obtidos também acaba sendo utilizado subprodutos de origem animal. Não sendo isso, você precisará fazer cultivo microbiano ou síntese química, que torna o processamento, a produção desses aminoácidos dificílimo. Ou seja, vem o aspecto de não ser necessariamente 100% vegetal ou vegano, vem o aspecto da necessidade enorme de insumos para conseguir cultivar essa célula, e, por fim, vem o aspecto da dificuldade, para quem é da área de alimentos, consegue pensar nisso, da dificuldade de você cultivar uma célula num meio de cultura riquíssimo,
sem que haja proliferação de uma microbiota indesejável, deterioradora nesse caldo. Então, como eu vou conseguir isso? Aí vem a história, os aspectos... E, por fim, a questão nutricional. Quer dizer que essa célula cultivada vai poder repor a carne, em que medida essa célula vai ser rica em zinco, rica em minerais, vai ter o mesmo perfil de ácidos graxos essenciais que uma carne. Né? Então, em geral, dizer que uma carne cultivada é mais saudável e mais sustentável que a carne bovina, eu considero hoje uma falácia, uma grande mentira. E suponho também, professor, que o custo para cultivo dessas células em laboratório também seja consideravelmente elevado, né? Ou não? Exato, essa é um aspecto que também a gente precisa lembrar. Hoje, as empresas que têm recebido investimentos altíssimos, empresas lá do Vale do Silício, né, que têm recebido investimentos altíssimos de grandes... Até grandes frigoríficos têm investido em empresas de carne alternativa vislumbrando esse mercado. Tanto os análogos vegetais quanto as carnes cultivadas. Mas pessoas de renome, aí, os famosos, né, os influenciadores, como Leonardo DiCaprio, Bill Gates, têm investido em empresas de carne alternativa. Mas eu acredito que essas pessoas não têm essa visão ou essa noção dessa parte anterior que a gente falou. A questão financeira ainda é uma grande ponto nesse sentido. Hoje em dia, fala-se no lançamento, em poucos anos, de um hambúrguer comercial cultivado a $10. Um hambúrguer. Né? Então, ainda está bastante proibitivo pensar nesse valor. Esse valor vem justamente dessa necessidade tão grande de insumos. Deve-se lembrar, e aí já a soma dos insumos que eu falei para o cultivo das células, associada aos insumos de instalação, né? Você precisa de um fermentador, de uma sala limpa, de ar filtrado, para tentar reduzir o máximo a necessidade de antibióticos. Então, os insumos, tanto para o cultivo quanto de estrutura para produzir essa carne cultivada, torna esse processo bastante caro e é onde justamente reside a falta de sustentabilidade desse processo hoje em dia. Pode ser que com as pesquisas, em alguns anos, isso venha a melhorar, mas hoje, estudos recentes, por exemplo, de análise do ciclo de vida, comparando os impactos ambientais da carne cultivada em laboratório com até o frango ou análogos vegetais, que é a segunda parte da nossa entrevista, demonstram que a carne cultivada em laboratório tem um impacto ambiental muito mais alto do que até mesmo a carne de frango. Né? Então, fechando essa parte da carne cultivada, ela tem uma demanda muito grande de insumos e estrutura, o que não a torna mais sustentável, em hipótese alguma, num primeiro momento, que a carne bovina, ou muito menos de frango. Ela tem ainda diversas questões não resolvidas, não demonstradas em relação à nutrição, quanto essa carne cultivada vai apresentar um perfil nutricional tão bom quanto a carne de animal criado normalmente, porque também, e além disso, a necessidade de antibióticos e outros insumos, o que também impede de poder demonstrar que essa carne cultivada seria mais saudável, que também, então, nesse sentido, isso também não atende, dizer que a carne cultivada é mais saudável que uma carne criada normalmente. Em relação aos análogos vegetais, eu gostaria de ressaltar que eles não são nenhuma novidade, né? Eles já existem desde a década de 70, quando se desenvolveu o processo de texturização das proteínas de soja. Então, sempre houve uma iniciativa da indústria de fornecer produtos de origem vegetal, buscando a substituição da carne, mas
há décadas atrás, as preocupações eram mais se haveria proteína suficiente para todos. Hoje, as preocupações já são mais relativas à sustentabilidade e à saudabilidade, coisa que nós vamos discutir na sequência. O que tem acontecido recentemente é que as fontes de matéria-prima vegetal também têm mudado da soja, que há muitas décadas era utilizada, para novas fontes vegetais. Por quê? Porque a soja ela tem duas questões que são bastante... que representam uma preocupação para o consumidor. Hoje em dia, grande parte da soja produzida é à base de organismo geneticamente modificado, e muitas pessoas não querem consumir OGMs. Além disso, a soja ainda tem alguma relação com questões de alergênico, né? A soja ela é considerada um alimento alergênico. E hoje em dia, então, as proteínas vegetais que são mais utilizadas nas marcas mais conhecidas de substitutos vegetais, de análogos vegetais, são basicamente a ervilha, o grão de bico, o feijão, mas principalmente a ervilha. Esses produtos já estão no mercado, já são uma realidade, e como eu disse anteriormente, é muito bom que eles estejam no mercado e que eles existam. No entanto, continua também sendo bastante questionável o apelo que as propagandas têm feito de que eles são muitíssimo mais saudáveis e mais sustentáveis que os produtos à base de carne propriamente dita. Então, vamos lá. Os análogos vegetais também precisarão ser regulamentados em relação à nomenclatura que eles podem receber, né? Se você procurar na internet, nos supermercados, você vai ver produtos recebendo o nome dos próprios animais que eles imitam, né? Então, frango vegetal, ou hambúrguer de frango sem carne, umas coisas que não tem cabimento. Se não é carne, não é carne, né? Mas eles imitam justamente os produtos carnes pela conveniência que tem esses produtos carnes, pela aceitação que tem no consumidor. Da mesma forma, é importante que existam esses produtos para justamente atender as pessoas que, num foro íntimo, numa questão ética ou religiosa, preferem não consumir alimentos à base de produtos de origem animal. Tudo bem, problema nenhum. Outras pessoas podem não querer comer produtos carnes, porque não acham problema até comer carne, não tem aspecto religioso e tal, mas pensa no bem-estar dos animais, acredita que os animais sofram, etc., o que também seria o tema para um outro blog, né, para uma outra entrevista, mas a indústria tem melhorado muito nos aspectos de bem-estar animal, mas também, se a pessoa tem isso como uma opção pessoal, não tem problema nenhum. No entanto, da mesma forma que para a carne cultivada, a indústria tem feito propaganda, no meu ponto de vista, até certo ponto, enganosa, dizendo que esses análogos vegetais são muito mais saudáveis e muito mais sustentáveis. Então, veja, vamos começar pelo muito mais saudáveis. A carne é um alimento nutricionalmente muito rico em proteínas de altíssima digestibilidade, um excelente perfil de aminoácidos essenciais, né? Rica em ferro, rica em vitaminas do complexo B, em vitamina B12, uma das únicas fontes de vitamina B12. Então, é muito difícil você ter um alimento tão completo quanto. Tá. Dizer que um alimento, que um hambúrguer de origem vegetal, que um produto de origem vegetal, substituto ou análogo à carne, é muito mais saudável, eu tenho minhas dúvidas. Podemos dizer que ele seja tão bom quanto, pode ganhar de um lado e perder do outro. Mas está aí a dizer que ele é muitíssimo mais saudável. Não sou nutricionista, mas eu acho que isso tem que ser feito com bastante cuidado e bastante explicado.
Já em relação à sustentabilidade, em alguma medida, existe uma razão de pensar que um produto vegetal é mais sustentável que um produto de origem animal. Não há dúvida de que um vegetal plantado, colhido e diretamente consumido seja mais sustentável do que uma carne que esse animal precisou comer o vegetal para transformar esse vegetal em proteína para a gente. Então, não há dúvida que proteína por proteína, pensando em extensão de terra, quilos de proteína em 1 hectare plantado de soja versus quilos de proteína de frango que precisou comer essa soja, que uma soja, se eu for consumir a soja diretamente, seja mais sustentável. No entanto, imagina você comendo um bife de filé de peito de frango, ou um bife de vaca, de boi, né? Esse animal, de suíno, qualquer animal que seja, esse animal foi abatido, desossado, esse bife na sua casa, você vai, sal, pimenta do reino, está pronto. Um análogo vegetal já não é bem assim. Então, vejam, nós não estamos comparando carne com soja, nós estamos comparando carne, ou hambúrguer de carne, que nada mais é do que carne moída e formatada. Se você olhar a lista de ingredientes do hambúrguer pura carne, do hambúrguer das grandes redes de fast food, ou do hambúrguer gourmet, você não tenha dúvida, você vai encontrar no rótulo 100% carne bovina. E é isso, não tem outro ingrediente. Tem um ingrediente, 100% carne bovina. Um bife de peito de frango, você vai temperar do seu jeito. A soja está ótima, qualquer outro vegetal, ervilha. Mas para se fazer o hambúrguer ou o análogo vegetal, esse vegetal precisa passar por tantos processos e ter a adição de tantos ingredientes para poder ficar próximo da qualidade de um hambúrguer de carne moída, que aí a questão da sustentabilidade já não fica tão clara. Passa a ser questionável, né? Exato. Veja bem, você vai precisar... Na verdade, vamos até puxando a sardinha para o nosso lado, né? O engenheiro de alimentos no análogo vegetal é excelente, né? Por quê? É uma indústria de transformação que todo o conhecimento de engenheiro de alimentos precisa ser aplicado. O que é bom, o que eu acho que não pode é querer dizer que isso é muitíssimo mais sustentável. Por quê? Vamos lá, você vai ter o grande emprego da tecnologia de extrusão. Então, aquela proteína vegetal precisará ser extrusada para ser texturizada e obter uma característica de textura similar à carne. Então, você já tem que extrair essa proteína, isolar essa proteína, extrusar essa proteína com equipamentos, com estrutura física onde esse extrusor vai estar. Então, e além disso, você precisará de diversos outros ingredientes. Proteína pura vegetal extrusada não tem sabor, não tem suculência. Então, você precisa começar a adicionar gorduras, terá que ser gorduras vegetais. Você precisará acertar a textura dessa gordura, com processos de transesterificação, fracionamento, muito provavelmente, né? Você precisará dar cor a essa proteína. Você precisará obter pigmentos de origem vegetal, provavelmente de beterraba. Hoje em dia também tem a leg-hemoglobina, né, que é a base de um extrato de soja fermentado, transformado num pigmento com características da hemoglobina da carne, o que dá cor e sabor, né? E diversos outros ingredientes de condimentação, de textura, de retenção de água, que você precisará adicionar. Então, se você comparar o rótulo de um hambúrguer gourmet, 100% carne moída, com um rótulo de um substituto vegetal, que vai ter 15, 20 ingredientes para conseguir tentar simular a carne. Aí eu acho que fica difícil querer dizer que isso tudo é muito mais sustentável
além dos aspectos de saudabilidade que a gente já comentou. Bom, só para encerrar, eu gostaria então de reforçar que eu considero positivo que existam alternativas não cárneas disponíveis para que a população que não quer comer produtos de origem animal possa consumir. O que eu considero importante é que a população seja instruída e não seja enganada com propagandas que descrevem essas alternativas como muito mais saudáveis e muito mais sustentáveis, quando, na verdade, a gente explicou aqui e tentou demonstrar que isso não é totalmente verdade. É isso, professor Rodrigo. Eu agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição. Tá ótimo, professor Marco. Muito bom conhecer o seu ponto de vista, né? A visão de um profissional que tem uma trajetória tão densa e tão extensa na área de tecnologia de produtos cárneos. Espero que você que acompanha esse canal tenha gostado e até a próxima no Alimentos na Mira!